Há uma diferença abissal entre ler a Bíblia e viver a Bíblia. Milhares de cristãos conhecem João 15 de cor. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Mas poucos compreenderam e menos ainda obedecem o que essas palavras significam. Jesus não estava oferecendo um convite poético, mas pronunciando um veredito espiritual. Quem está nele dá fruto. Quem não está nele é cortado. Não se trata de uma metáfora bonita, é uma sentença eterna. Spurgeon dizia: o cristão que apenas lê a palavra, mas não vive pela palavra, é como uma árvore de papel, bela à vista, mas morta na raiz. E é exatamente isso que vemos hoje. Uma geração de crentes informados, mas não transformados. Sabem citar versículos, mas não suportam ser podados. Falam de amor, mas rejeitam disciplina. Pregam sobre Cristo, mas não permanecem em Cristo. João 15 é o raio que corta o céu da hipocrisia religiosa. É o texto que separa o leitor do discípulo, o curioso do obediente, o religioso do regenerado. Nele Jesus declara: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Não é um conselho, é uma ordem, porque fora dele não há vida, nem fruto, nem salvação. Neste vídeo, à luz das palavras de Cristo e da chama dos sermões de Spurgeon, vamos revelar o perigo de uma fé sem obediência, a ilusão da aparência espiritual e o segredo da permanência verdadeira. Se você quer ir além da superfície, se deseja entender por que tantos leem e tão poucos obedecem, fique até o fim. Porque hoje, João 15 vai te mostrar que ler a palavra não te salva. Obedecê-la sim. Há textos na Bíblia que muitos decoram, mas poucos temem. João 15 é um deles. Jesus não fala ali como um amigo sentimental, mas como o Senhor da vinha. Ele não oferece uma sugestão piedosa, mas uma convocação divina. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Essas palavras, ditas na véspera da cruz, carregam o peso da eternidade. Porque nelas, Cristo não está apenas ensinando, está separando. Spurgeon dizia: toda vez que Cristo fala, ele divide o mundo em dois grupos, os que o seguem e os que apenas o escutam. O chamado de João 15 é o divisor entre os que vivem pela palavra e os que apenas admiram a palavra. É o teste da obediência, e é exatamente aqui que a igreja moderna tropeça. Hoje, a fé é apresentada como algo confortável, sem custo, sem cruz, sem santidade. Mas João 15 revela que o verdadeiro cristão é provado pelo fruto, e que todo ramo que não permanece é cortado. Jesus não fala de um corte simbólico, ele fala de separação real, de juízo. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo o que dá fruto limpa, para que dê mais fruto. João 15, 2. Essas palavras são um trovão contra o evangelho superficial dos nossos dias. O cristão que apenas ouve, mas não obedece, é como um ramo verde por fora, mas seco por dentro. Tem aparência de vida, mas está desconectado da videira. E o pai, que é o lavrador, não se engana com folhas, ele busca frutos. Spurgeon alertava sua geração, e o aviso ecoa até hoje. Não é o quanto você fala de Cristo, mas o quanto Cristo vive em você, que prova se você está nele. O cristão moderno lê João 15 como quem lê poesia, mas os primeiros discípulos o ouviram como quem recebe uma sentença. Eles entenderam. Permanecer em Cristo não é apenas crer, é submeter-se. Não é apenas conhecer a palavra, é obedecê-la com lágrimas. Quantos hoje leem a Bíblia para encontrar promessas, mas ignoram os mandamentos? Quantos decoram versículos, mas rejeitam a poda do Espírito Santo? Quantos dizem Senhor, Senhor, mas não têm raízes na obediência? A igreja perdeu o temor. E sem temor, a palavra se torna teoria. Lemos João 15, mas não choramos sobre ele. Falamos de permanecer em Cristo, mas vivemos como se pudéssemos florescer sozinhos. O que Jesus está dizendo é simples e absoluto. Fora dele, nada pode frutificar.
A oração sem obediência é vazia. A adoração sem santidade é ruído. A vida sem permanência é ilusão. Quando Cristo disse, permanecei em mim, ele estava chamando os discípulos para uma comunhão que exige morte. Morte do eu, da vontade, do orgulho, da independência. Porque não há permanência sem crucificação. Aquele que quer frutificar sem ser podado, está dizendo que quer crescer sem ser transformado. Mas o Pai, em sua fidelidade, não poupa os ramos que ama. Ele corta, ele limpa, ele fere, e é nessa dor que o fruto nasce. Spurgeon dizia em seu sermão, The Vine and the Branches, o lavrador não corta para destruir, mas para purificar. E se a faca te dói, é porque ele ainda vê esperança em ti. Deus ainda corta, Deus ainda limpa, Deus ainda chama. Mas poucos têm ouvido esse chamado com temor. A leitura moderna de João 15 busca consolo, mas o texto foi escrito para despertar arrependimento. Jesus não prometeu um jardim sem cortes, prometeu uma colheita para os que suportam a poda. Você pode frequentar a igreja, cantar hinos, até pregar sobre Cristo, mas se não permanece nele, a aparência não te salvará. A seiva da videira não corre por folhas soltas, e é por isso que muitos cristãos vivem exaustos. Tentam dar frutos sem comunhão. Querem poder sem permanência. Querem promessas sem obediência. Mas João 15 nos lembra, só há vida onde há ligação viva com Cristo. E essa ligação não é feita de palavras, mas de entrega. Quem lê a palavra, mas não obedece, está cortado, mesmo que ainda pareça verde. O chamado de Jesus ecoa hoje, como há 2000 anos. Permanecei em mim. Não é um versículo para decorar, é um caminho para viver. E todo aquele que realmente permanece será conhecido, não pelas folhas, mas pelos frutos. Em João 15, Cristo não fala de teoria espiritual, ele fala de uma relação viva. E toda relação viva tem um sinal visível: a obediência. A verdadeira fé não é medida pelo que o homem diz acreditar, mas pelo quanto ele se submete ao que Deus ordena. Por isso Jesus declarou, sem espaço para dúvida: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. João 15:10. Aqui está o segredo esquecido da vida cristã. Obedecer não é perder liberdade, é provar amor. O mundo moderno confunde obediência com escravidão, mas para o discípulo verdadeiro, obedecer é respirar. A alma regenerada deseja agradar a Deus, mesmo quando o corpo geme sob o peso da cruz. A obediência é o sangue que corre nas veias de quem está vivo em Cristo. Spurgeon dizia, a graça que não te leva à obediência jamais te levou à conversão. E isso desmonta o evangelho popular da nossa geração. Hoje, prega-se um Cristo que aceita tudo e transforma nada. Um evangelho que promete céu sem arrependimento, bênção sem renúncia, amor sem santidade. Mas Jesus, em João 15, não fala de aceitação incondicional, fala de permanência condicional. Permanecei em mim, se guardardes os meus mandamentos. A obediência é o solo onde o amor verdadeiro floresce. Não se obedece por medo, mas por amor. O cristão obediente não é movido pela culpa, mas pela gratidão. Ele não serve a Deus porque teme o inferno, mas porque ama o céu. A obediência é a resposta natural de quem foi alcançado pela graça, e é também a prova de que essa graça não é barata. Quantos dizem hoje, eu amo Jesus, mas rejeitam tudo o que ele manda? Falam de graça, mas zombam da disciplina. Buscam dons, mas desprezam mandamentos. A igreja se tornou emocional, mas não espiritual. Sente, mas não se submete. Canta sobre permanecer, mas vive desconectada da videira. Jesus deixou claro, sem mim, nada podeis fazer. João 15:5. Mas muitos tentam fazer tudo sem ele. Ministérios, casamentos, decisões, sonhos. E depois perguntam por que os frutos apodrecem. É porque a obediência é o canal por onde a seiva divina flui. Fora da obediência, tudo é aparência.
Spurgeon pregava com lágrimas: o homem que diz estar em Cristo, mas vive em pecado, mente para Deus e para si mesmo. A obediência não é opcional, é o selo da filiação. O servo de Cristo não apenas ouve, ele responde. Não apenas lê, ele pratica. Não apenas crê, ele cumpre. E essa prática não é um peso, é um prazer. Porque quem está ligado à videira tem prazer na vontade do lavrador. A obediência gera vida porque mantém a ligação com a fonte. O Espírito Santo é o sopro que alimenta esse laço. Ele fala pela palavra, e quando o crente responde com submissão, o fluxo da graça se renova. Mas quando a alma resiste, a seiva espiritual começa a secar. O pecado interrompe a comunhão, e o silêncio de Deus se torna o alerta da poda. Todo ramo que dá fruto, ele limpa, para que dê mais fruto. João 15, 2. A poda é dolorosa, mas é sinal de amor. Deus não corta o que despreza, corta o que escolheu. A obediência genuína nasce dessa confiança. Saber que cada corte é cuidado e que cada ferida é uma forma de frutificar mais. Os antigos puritanos diziam que o caminho da santidade é estreito porque é feito de submissão. E Spurgeon ecoava essa verdade. Deus não abençoa o homem que fala de fé, mas o que anda em fé. E fé é obedecer quando a vista falha. A obediência é o maior milagre de um coração regenerado. Ela transforma mandamentos em música, disciplina em deleite e o fardo em comunhão. Não há fruto sem obediência e não há obediência sem amor. Quem ama Cristo, guarda a sua palavra, mesmo que isso custe o conforto, a aprovação e o aplauso. E é por isso que tantos hoje vivem vazios, porque querem frutificar sem obedecer, florescer sem morrer, permanecer sem renunciar. Mas o verdadeiro discípulo já entendeu. O mandamento não é prisão, é caminho. E cada sim dito a Deus é uma raiz que se aprofunda na eternidade. A obediência gera vida, porque é a linguagem da união. Quem obedece não apenas segue ordens, participa da vida do próprio Cristo. E esse é o maior segredo de João 15. Obedecer é permanecer. Quem obedece, vive. Quem desobedece, seca. Em João 15, Jesus não fala de ímpios distantes. Ele fala de ramos que estão nele. Ramos que parecem conectados, mas estão mortos por dentro. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. João 15, 2. Essas palavras deveriam fazer cada cristão tremer, porque o Senhor não está falando de ateus, de incrédulos, de blasfemadores. Ele fala de gente que está na videira, mas sem vida. Gente que tem aparência de fé, mas vive desconectada da obediência. Gente que frequenta a igreja, canta hinos, cita versículos, mas não carrega o fruto do Espírito. Spurgeon dizia: há mais ramos mortos no templo do que troncos secos no deserto. A tragédia do cristianismo moderno é a multiplicação de ramos sem fruto. Pessoas que confundem ativismo com comunhão, serviço com santificação, emoção com presença. Pregam, mas não permanecem. Cantam, mas não obedecem. O coração se tornou solo raso, e a seiva do Espírito não encontra lugar para fluir. Jesus não está impressionado com folhas. Ele nunca esteve. No mesmo evangelho, em Marcos 11, ele se aproxima de uma figueira cheia de folhas e sem frutos, e a amaldiçoa, porque folhas simbolizam aparência. E o Cristo que tudo vê, prefere o deserto honesto à árvore hipócrita. O perigo dos ramos sem fruto é que eles ainda parecem vivos. Continuam dentro da videira. Continuam entre os outros ramos. Mas por dentro, já não há fluxo, já não há seiva, já não há vida. E o Pai, que é o lavrador, espera por um tempo. Mas quando o fruto não vem, o corte é certo. Será cortado e lançado fora. João 15, 6. Essa não é uma imagem poética, é o retrato do juízo. O mesmo Deus que planta é o Deus que poda.
O mesmo Cristo que chama é o Cristo que corta. E o fogo mencionado por Jesus não é um símbolo leve. É o destino de toda religiosidade sem regeneração. Spurgeon pregava com lágrimas: não temas o fogo do lavrador, mas o fogo do inferno. O primeiro purifica, o segundo consome. Quantos estão hoje nas igrejas, conectados por aparência, mas secos em essência? A emoção ainda vibra, mas a alma está vazia. O sorriso permanece, mas a seiva se foi. E o mais terrível é que muitos nem percebem. A aparência espiritual se tornou tão convincente que o homem acredita estar vivo enquanto já está separado da videira. O diabo não precisa tirar as pessoas da igreja, basta desconectá-las do Cristo. E é isso que tem acontecido. Vivemos uma geração que confunde comunhão com convivência. Estão na videira social, mas não na videira espiritual. São membros de templos, mas não membros do corpo. São servos do ministério, mas não servos de Cristo. Spurgeon advertia: a videira verdadeira tem muitos ramos falsos, e o lavrador não hesitará em separá-los no tempo certo. A ausência de fruto é mais grave do que parece, porque o fruto é a prova visível da salvação invisível. Sem fruto, não há evidência de vida. E onde não há vida, há engano. E onde há engano, o fogo não tarda. Mas o Pai, em sua misericórdia, ainda oferece tempo para o arrependimento. Ele corta, mas antes limpa. E esse processo de limpeza é a graça em ação. Quando o Espírito Santo confronta, corrige, disciplina, ele está tentando evitar o corte final. Mas se a alma resiste, o juízo vem. A verdade é dura, mas libertadora. Nem todo ramo na videira será salvo, apenas os que permanecem. E permanecer não é ficar no templo, é ficar em Cristo. Não é manter uma rotina religiosa, é manter uma comunhão viva. Por isso, examine-se. Há frutos em sua vida? Há transformação visível? Há renúncia, humildade, amor, pureza, domínio próprio? Ou apenas folhas e palavras bonitas? O ramo sem fruto é o símbolo do cristão que leu, mas nunca obedeceu, que ouviu o Evangelho, mas nunca se entregou. E se hoje o Espírito te mostra essa condição, não endureça o coração. Ainda há tempo de reconexão. O lavrador ainda trabalha na vinha, e se houver arrependimento, ele não cortará, ele limpará. Spurgeon dizia: um ramo pode estar quase morto, mas se houver uma gota de seiva divina, o lavrador lutará até o fim por ele. Mas se o homem insiste em viver sem fruto, o próprio peso da estagnação o arrasta ao chão. E os anjos, no tempo certo, recolherão o que secou. O perigo dos ramos sem fruto não é apenas o juízo, é o engano. E o maior engano é acreditar que se pode estar em Cristo sem se parecer com Ele. João 15 foi escrito para despertar, não para decorar. E o Espírito ainda sussurra, permanece, obedece, frutifica, porque fora dele tudo seca. Em João 15, Jesus não deixa espaço para dúvida. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. João 15:8. O fruto é o selo da permanência. Não é um enfeite espiritual, nem um bônus da fé. É a evidência da vida de Cristo fluindo dentro do homem. O verdadeiro discípulo não é medido pelo quanto fala sobre Jesus, mas pelo quanto se parece com ele. Spurgeon dizia: Deus não mede o cristão pela altura da emoção, mas pela profundidade do fruto. E é justamente aqui que muitos tropeçam. Confundem atividade com frutificação. Acham que estar ocupado em coisas religiosas é o mesmo que estar cheio do Espírito. Mas há uma diferença brutal entre fazer muito para Deus e viver em Deus. Muitos fazem barulho no templo, mas não têm perfume no coração. O fruto não é performance, é permanência. Mas o que é, afinal, esse fruto? Não se trata apenas de boas obras, nem de resultados visíveis. O fruto é o caráter de Cristo reproduzido em nós.
É o amor que perdoa, a humildade que serve, a paciência que suporta, a santidade que brilha. É o Espírito Santo tomando forma dentro da alma humana, até que o velho homem se torne irreconhecível. Spurgeon dizia: o Espírito não nos torna apenas trabalhadores, mas testemunhas. E o fruto mais belo da videira é o reflexo do Filho. Frutificar é ser moldado, e moldar dói, porque o fruto não nasce em solo macio, mas em corações que foram rasgados pela obediência. Toda árvore frutífera conhece a dor da poda, e o cristão verdadeiro também. As lágrimas que caem são como gotas de seiva que alimentam o fruto invisível. Mas há algo ainda mais profundo. Jesus não disse apenas, dai fruto, mas dai muito fruto. Ou seja, a vida cristã não é estática. Quem permanece, cresce. Quem obedece, amadurece. O fruto verdadeiro se multiplica porque o Espírito não repousa sobre a estagnação. Quanto mais um homem se entrega, mais o céu transborda por meio dele. O Pai é glorificado não por folhas, mas por colheita. Ele não se alegra com multidões vazias, mas com corações transformados. O lavrador não exibe galhos, exibe uvas, e a glória de Deus é vista quando um coração humano se torna um espelho do seu Filho. Mas aqui está a verdade que poucos aceitam. Nem todo fruto é visível. Há frutos que só o céu enxerga. A oração feita em silêncio, o perdão dado em segredo, a fidelidade mantida na solidão. Esses são os frutos que mais glorificam o Pai, porque eles nascem não do impulso humano, mas da comunhão profunda. Spurgeon dizia: as uvas mais doces nascem nas sombras mais profundas do vinhedo. E é exatamente assim com a alma. Os frutos mais preciosos surgem nos vales da prova, não nos palcos da glória. Enquanto o mundo busca reconhecimento, o crente verdadeiro busca transformação. Ele entende que frutificar não é ser visto, é ser semelhante a Cristo. E o contraste com a fé moderna é doloroso. Hoje, muitos buscam resultados, mas não raízes. Querem multiplicar seguidores, mas não frutos. Pregam sobre vitória, mas fogem da poda. Querem viver o Evangelho, mas sem cruz. Mas o fruto só nasce da seiva da entrega. Sem renúncia, não há seiva. Sem seiva, não há fruto. E sem fruto, não há prova de permanência. Por isso Jesus diz: sem mim, nada podeis fazer. Nada, nem ministério, nem família, nem fé. Porque fora da videira, o coração volta a secar. E quando a comunhão é interrompida, o homem pode até continuar religioso, mas deixa de ser espiritual. Frutificar é a linguagem silenciosa do Espírito. Quem frutifica não precisa se justificar. Seus frutos falam mais alto que suas palavras. E o mundo, ainda que o odeie, reconhecerá: ali há vida. O fruto é a assinatura do lavrador. É o testemunho de que Deus passou por ali. E se hoje o Espírito te chama à frutificação, não temas a poda. Ela é o prelúdio da colheita. Spurgeon dizia: quando Deus corta, é porque ainda espera. E é isso que João 15 nos ensina. O Pai espera. Ele espera ver Cristo em nós. E quando o fruto surgir, o mundo poderá duvidar da nossa fé, mas não poderá negar a nossa vida. Poucos compreendem o amor do Pai porque poucos suportam o seu modo de amar. Deus não demonstra amor apenas quando abençoa. Ele o demonstra quando poda. E todo ramo que dá fruto, ele limpa, para que dê mais fruto. João 15:2. Aqui está uma das verdades mais profundas e mais ignoradas do Evangelho. O mesmo Deus que planta é o Deus que corta. E o corte, para os que não o entendem, parece rejeição. Mas para os que conhecem o coração do lavrador, o corte é cuidado. Spurgeon dizia: a faca do Pai é fria, mas o toque é cheio de amor. A poda é o processo pelo qual Deus remove o que impede o crescimento. Não é punição, é purificação.
O ramo que não é podado se torna pesado, cresce desordenadamente e gasta energia em folhas inúteis. Mas o ramo que é limpo se torna forte, direcionado e fértil. Assim é a vida do cristão. Quantas vezes Deus corta pessoas, sonhos, planos e caminhos, e nós chamamos de perda o que Ele chama de preparo. Quantas vezes oramos pedindo mais fruto, e em resposta, Ele nos poda. O Pai sabe o que você pode perder sem morrer, e o que você precisa perder para viver. E quando Ele corta, é sempre por amor. Spurgeon pregava: aquele que nunca foi podado, nunca frutificou. Deus não toca os ramos mortos, Ele trabalha nos vivos. Os cortes de Deus revelam quem realmente pertence à videira. O falso discípulo foge à primeira dor. O verdadeiro permanece, ainda que sangrando. A diferença entre os dois não é o quanto conhecem, mas o quanto suportam. A poda é a escola da permanência. Deus usa o sofrimento como o lavrador usa a lâmina, com precisão e propósito. Ele corta o orgulho, a vaidade, o amor ao mundo, o apego ao conforto, a dependência de si mesmo. E quando tudo isso cai ao chão, o Espírito sopra e o ramo respira de novo. Mas para o cristão superficial, esse processo é insuportável. Querem o amor de Deus sem a disciplina de Deus. Querem frutos sem feridas, consagração sem confrontos, colheita sem cortes. Mas o Pai não negocia sua santidade, e se Ele te ama, Ele te cortará, quantas vezes forem necessárias, até que Cristo seja visto em ti. Spurgeon dizia em seu sermão The Pruning Knife: quando o lavrador corta, o ramo pode gemer, mas quando o fruto aparece, o ramo agradece. Cada lágrima no processo da poda é uma semente para o próximo ciclo de frutificação. As perdas que hoje te machucam podem ser o caminho para o fruto que amanhã glorificará o Pai. Deus não desperdiça dor. Ele transforma sofrimento em santidade e cortes em crescimento. O problema é que a igreja moderna não fala mais sobre isso. Transformamos a fé em anestesia, quando ela sempre foi chama purificadora. Falamos sobre prosperidade, mas calamos sobre purificação. Pedimos bênçãos, mas rejeitamos a limpeza. E esquecemos que o Pai trabalha mais com tesouras do que com flores. A poda é o teste da filiação, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Hebreus 12:6. O bastardo não é podado, porque não é filho, mas o filho é corrigido, porque é amado. E o amor do Pai se manifesta justamente quando Ele nos impede de crescer do jeito errado. Se você está sendo cortado, não desespere. O lavrador não te rejeitou. Ele está te moldando. A ausência de folhas não é sinal de morte, mas de preparação. Porque depois da poda, vem o tempo do fruto. Spurgeon dizia: a poda não rouba a vida, ela a redireciona. Deus está removendo aquilo que te faz pesar. Ele está quebrando o que te prende, limpando o que te contamina, esvaziando o que te distrai. E quando a lâmina do céu tocar tua alma, lembre-se, o Pai só corta o que pretende conservar. A poda é a prova mais dolorosa do amor divino, mas também a mais gloriosa. Porque o mesmo Deus que corta, rega. O mesmo Deus que fere, cura. O mesmo Deus que exige, sustenta. E no final, quando o fruto brotar, você entenderá que cada perda foi um ganho disfarçado. Depois de falar sobre poda, renúncia e obediência, Jesus revela o coração da videira, o amor. Não o amor emocional, instável e humano, mas o amor eterno que nasce no próprio Deus. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. João 15:9. Essas palavras são o centro de João 15. Tudo o que vem antes prepara o terreno. Tudo o que vem depois nasce dessa raiz. Porque sem amor, até a obediência se torna legalismo e até o fruto perde o sabor. Spurgeon dizia: a obediência é o tronco da fé.
mas o amor é a seiva que a mantém viva. Cristo não está convidando seus discípulos a um esforço moral, mas a uma comunhão afetiva e espiritual. Permanecer nele é permanecer nesse amor, e esse amor é o que sustenta os que permanecem. O amor de Deus não é uma teoria, é uma força que nos mantém de pé quando tudo o mais falha. O crente verdadeiro sabe que se fosse apenas por disciplina, já teria caído. Se fosse apenas por força de vontade, já teria desistido. Mas há algo invisível que o ergue todas as manhãs, o amor de Cristo habitando dentro dele. Spurgeon dizia: a mesma mão que te poda é a que te abraça. A mesma voz que te confronta é a que te consola. Esse é o mistério do amor de Deus. Ele fere para curar, disciplina para salvar, corta para dar vida. E quanto mais o ramo é provado, mais profundamente ele aprende a confiar nesse amor. O amor é o alimento da alma obediente. Ele transforma o mandamento em prazer, o sacrifício em comunhão, a dor em adoração. Quando Jesus diz: permanecei no meu amor, ele está dizendo: não se afastem quando eu os podar. Não se endureçam quando eu os corrigir. Lembrem-se de que tudo o que eu faço é sustentado por amor. Mas quantos hoje confundem o amor de Deus com a ausência de dor? Quantos acreditam que se algo dói, é porque Deus os abandonou? Não entendem que o amor divino não nos protege da dor. Ele nos purifica por meio dela. O Pai ama demais para nos deixar como estamos. E esse amor, embora pareça violento aos olhos humanos, é o poder que gera santidade. Spurgeon pregava: quando Cristo te amar o bastante para te ferir, alegra-te, porque é sinal de que ele te reconhece como dele. O amor de Deus não nos mimou, nos moldou, não nos poupou, nos purificou. E é esse amor que diferencia os que servem por obrigação dos que servem por devoção. O servo frutífero obedece porque ama. O servo estéril obedece apenas enquanto tudo vai bem. Mas o amor verdadeiro permanece, mesmo quando o solo está seco. O amor de Cristo é também o antídoto contra o orgulho espiritual. Porque quanto mais o crente frutifica, mais percebe que não é dele o mérito, mas da seiva que vem da videira. Não há espaço para a vaidade em quem foi sustentado pela graça. O ramo não se gloria do fruto, se gloria da videira que o mantém vivo. E é exatamente isso que falta à igreja moderna. Falamos de amor, mas vivemos de conveniência. Usamos a palavra graça, mas transformamos o amor de Deus em licença para o pecado. Mas o verdadeiro amor de Cristo é transformador, não permissivo. Ele não te deixa no chão, ele te levanta e te santifica. Esse amor não apenas nos alcança, mas nos sustenta. É o poder invisível que mantém o ramo ligado quando os ventos sopram. Quando o mundo te rejeita, o amor de Cristo te segura. Quando o pecado te tenta, o amor de Cristo te fortalece. Quando o silêncio de Deus te prova, o amor de Cristo te recorda. Ele ainda está ali. Spurgeon dizia: o amor de Deus não é um sentimento passageiro. É uma corrente eterna que flui da cruz e nunca seca. E é por isso que João 15 não termina em dor, mas em alegria. Tenho-vos dito isto para que a minha alegria permaneça em vós, e a vossa alegria seja completa. João 15:11. A poda gera dor, mas o amor gera alegria. O mesmo Deus que corta é o Deus que consola. E os ramos que aprenderam a permanecer em seu amor são os que, no final, florescem com paz, mesmo em meio à tempestade. O amor do Pai é o segredo dos frutíferos. É o fio invisível que liga o homem à eternidade. E é esse amor que, no fim de todas as coisas, fará o ramo exausto olhar para o céu e dizer: tudo valeu a pena, porque fui amado. O cristianismo verdadeiro não é medido pelo entusiasmo do começo, mas pela fidelidade do fim. Jesus não disse: quem começou bem será salvo. Ele disse: aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus 24:13. E é essa a essência de João 15. Permanecer.
A videira não busca ramos entusiasmados por um tempo, busca ramos fiéis por toda a vida. Porque a verdadeira glória não está em começar a crer, mas em não desistir de crer, mesmo quando o céu parece fechado e a terra parece árida. Spurgeon dizia: muitos correm bem por um tempo, mas tropeçam na própria pressa. O segredo não é correr mais rápido, é permanecer mais firme. Permanecer é o maior milagre da graça. Porque o mundo inteiro conspira contra a constância. O pecado quer te arrancar da videira. A vaidade quer te distrair com folhas. O desânimo quer te convencer de que o solo secou. Mas o Espírito Santo sussurra à alma cansada: fica, não te desligues, ainda há seiva. A perseverança é o perfume dos santos. Não é heroísmo, é dependência. Não é obstinação humana, é obra divina sustentando a fé em meio à fraqueza. Permanecer não é resistir sozinho, é ser sustentado invisivelmente pela graça. E quanto mais o crente permanece, mais a glória de Deus se revela nele. Mas aqui está o que muitos ignoram. Há um custo para permanecer. O ramo fiel será cortado, provado, isolado. Ele verá outros ramos secarem, alguns sendo arrancados, outros queimados. E ainda assim permanecerá. Não porque seja forte, mas porque aprendeu que fora da videira não há vida. Essa é a glória dos que não retrocedem. Viver de Cristo quando o mundo inteiro se alimenta de vaidade. Spurgeon pregava: o crente verdadeiro é como o ramo que o fogo tenta, mas não consome, porque a seiva que o sustenta é a própria vida de Deus. Permanecer é, na verdade, morrer um pouco a cada dia. Morrer para a pressa. Morrer para o orgulho. Morrer para o desejo de controlar. Morrer para o velho homem que insiste em se rebelar. Mas esse morrer diário é o segredo da vida abundante. O ramo que morre para si, vive para a videira. E o fruto desse morrer é o testemunho que glorifica o Pai. Jesus disse: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. João 15, 8. Ou seja, a verdadeira glória não é do ramo, é do agricultor. Quando o mundo te observa resistindo, mesmo ferido, mesmo podado, mesmo ignorado, o Pai é glorificado. Cada lágrima que cai no solo da fidelidade se torna adubo espiritual para os frutos que o céu recolherá. Spurgeon dizia: Deus não é glorificado pela velocidade do teu progresso, mas pela firmeza da tua perseverança. E essa firmeza vem da comunhão. O segredo de permanecer é permanecer com Cristo, não apenas na doutrina, mas na presença. É orar quando a vontade desaparece. É adorar quando o coração está em ruínas. É seguir amando quando ninguém percebe. É manter o altar aceso quando o vento tenta apagar a chama. Os que permanecem até o fim são os que aprenderam a transformar a dor em devoção. A cruz não os afasta, os atrai. O sofrimento não os esfria, os purifica. Porque o amor que receberam é mais forte do que o mundo que os rejeita. Mas é preciso dizer, nem todos permanecerão. Há ramos que secam lentamente, distraídos pela aparência da religiosidade. Há corações que começaram sinceros, mas foram sufocados pela pressa, pelo sucesso, pelo conforto. E no fim, quando o agricultor passar pelo vinhedo, só os que permaneceram ligados à videira terão fruto para oferecer. O céu não está procurando aplausos, está esperando permanência. Porque permanecer é a prova suprema de amor. Jesus disse: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. João 15, 10. Não é emoção que te faz permanecer, é obediência. Não é vontade, é rendição. Não é força, é graça. Spurgeon concluía seus sermões assim: o que começa na graça, termina em glória. E o caminho entre uma e outra é chamado permanência. E quando o dia chegar, o dia em que a tesoura do Pai cessar e a colheita começar, cada ramo fiel verá o rosto do agricultor e entenderá: toda dor valeu a pena.
Toda poda produziu vida, toda espera foi amor. E o Cristo que nos chamou para permanecer nos receberá dizendo: Bem está, servo bom e fiel. Entra no gozo do teu Senhor. Mateus 25, 23. Essa é a glória de permanecer até o fim. Não uma coroa de folhas, mas uma eternidade de frutos. E cada um deles dirá silenciosamente: Fui sustentado pelo amor da videira. Meu irmão, minha irmã. Quantas vezes você já leu João 15? Quantas vezes ouviu pregações sobre permanecer em Cristo? Mas hoje o Espírito Santo está perguntando: você tem vivido o que lê? Spurgeon dizia: ler a palavra é fácil, permanecer nela é o que separa os santos dos superficiais. A fé moderna fala muito sobre amor, mas foge da obediência. Quer frutos, mas evita a poda. Quer conforto, mas rejeita o corte. Mas o verdadeiro discípulo é aquele que permanece, mesmo quando tudo dentro dele quer desistir. E João 15 é o espelho que nos obriga a encarar a verdade. Não há permanência sem santidade, não há fruto sem cruz, não há amor sem obediência. Se essa palavra te confrontou, não endureça o coração. Volte à videira, volte à oração, volte à dependência, porque fora dele, nada podemos fazer. Escreva nos comentários: eu quero permanecer e frutificar em Cristo. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa acordar espiritualmente. Aqui não pregamos conveniência, pregamos cruz, santidade e verdade. E se você crê que ainda há remanescentes sedentos pela palavra, se inscreva no canal e acenda a chama com a gente. Porque a fé que apenas lê, seca. Mas a fé que obedece, permanece.